No próximo domingo, como consta no nosso boletim, teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária deste mês de dezembro, próximo domingo, dia 29, após o culto da manhã. E hoje, após o culto da manhã, teremos um breve momento de profissão de fé de candidatos ao batismo. Tivemos batismo domingo passado. Temos mais 2 candidatos para serem batizados hoje à noite e vamos aproveitar e fazer logo a profissão de fé assim que terminarmos o nosso culto. Aqueles irmãos que puderem permanecer no santuário e participar deste momento de profissão de fé, será realmente muito bom para acompanharmos o testemunho desses irmãos. Gostaríamos de compartilhar com os irmãos o texto de Mateus capítulo 2, por favor, abram suas Bíblias. Em Mateus capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12, leremos a palavra de Deus. Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Nesse tempo em que celebramos o nascimento de Jesus, vejamos o que podemos aprender com a visita dos magos ao menino rei. Mateus 2, de 1 a 12, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e, enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Que Deus nos ajude a compreender a sua bendita palavra e aplicá-la aos nossos corações. Meus amados, esse texto conta a história, portanto, de alguns magos que saíram do Oriente e foram até Jerusalém para oferecerem algumas coisas ao menino Jesus. Inspirados nessa história, pensemos em algumas coisas que nós devemos oferecer ao rei. Interessante a gente perceber que nesse período de Natal é muito comum a troca de presentes, dar presentes, receber presentes. É uma prática muito comum nessa época e que certamente alegra muito o coração das pessoas. Mas o mais interessante nisso tudo é que o aniversariante é Jesus. Se nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, o aniversariante é Jesus. E a pergunta que não quer calar é: o que estamos oferecendo a Ele?
Que presente estamos dando a Ele? Que presente nós preparamos para Ele? Talvez você tenha já tomado algumas providências, né, para presentear pessoas queridas, pessoas amadas, especialmente a sua família. Não há problema algum nisso. Mas a questão é o que nós preparamos para Jesus. O que vamos ofertar a Jesus neste Natal? Inspirados nesta história, eu gostaria de sugerir aos irmãos que ofereçamos a Jesus o presente da atitude. O primeiro presente que devemos oferecer ao Senhor, inspirados nessa história, é atitude. Diz o texto no verso 2, os irmãos estão comigo? Mateus 2, verso 2 diz assim: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles não ficaram apenas contemplando a estrela. Que estrela bonita, que estrela interessante, que estrela diferenciada dentre todas as outras. Eles não ficaram apenas contemplando, eles tomaram uma atitude e foram buscar o menino, foram procurar o menino, foram tentar encontrar esse menino. Muitas vezes, queridos, nós vivemos um evangelho meramente contemplativo. Ficamos apenas contemplando as maravilhas de Deus. Crescemos espiritualmente, mas crescemos contemplando o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Parece que crescemos por tabela, sem ter as nossas próprias experiências com Deus, nosso próprio relacionamento com o Senhor. Eles tiveram uma atitude e foram à procura do menino. Hoje Deus espera que assumamos um compromisso, o compromisso de tomar uma atitude sincera em buscar o menino, em buscar conhecer este menino melhor do que já o conhecemos. Eles não conheciam, queriam conhecer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E devo lembrar aos irmãos que jamais conseguiremos esgotar o nosso conhecimento de Jesus. Nós precisamos continuar buscando, crescendo no conhecimento de Jesus, procurando conhecer melhor o seu jeito de ser, o seu modo de agir, as suas prioridades, os seus valores, aquilo que importa para Jesus e aquilo que não importa para Jesus. Quantas e quantas vezes nós gastamos a nossa vida fazendo coisas que Jesus não nos pediu para fazer, tentando fazer coisas que estão no nosso coração, mas não estão no coração de Jesus. Aqueles magos saíram do Oriente à procura de Jesus, porque queriam conhecê-lo. E nós precisamos ter uma atitude concreta, intencional, para conhecer Jesus melhor, para ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. Precisamos buscar um relacionamento mais profundo com Jesus. Precisamos buscar uma comunhão mais íntima e mais profunda com o Senhor. Precisamos tomar uma atitude de deixar o Senhor tratar o nosso coração. Portanto, meu irmão, tome a atitude de sair do comodismo, de sair da sua zona de conforto, saia da sua estagnação e vá em busca do menino. De acordo com os estudiosos, os magos saíram do seu país e viajaram um bom tempo para chegarem a Jerusalém e depois a Belém. Eles tiveram que se esforçar muito para alcançar o seu objetivo. Poderiam ter desanimado, poderiam ter desistido no caminho. Da mesma forma, a busca pelo Senhor não é algo simples. Não é algo que acontece no estalar de dedos, no abrir e fechar de olhos. É algo que demanda tempo, demanda esforço, demanda dedicação, demanda intencionalidade. Intencionalidade. No sentido de gastar tempo com Deus, no sentido de ter tempo de qualidade com o Senhor. Elias Souza nos lembra que o desejo de ter um encontro com Jesus levou aqueles magos a superarem muitas barreiras. O tempo de viagem, como disse, as condições precárias em que as viagens daquela época eram feitas, os perigos a que se expunham, nada disso os impediu de terem uma atitude
de buscarem o menino. Suas vidas foram dirigidas pelo desejo de encontrarem Jesus. Eles estavam prontos a pagar qualquer preço para terem um encontro com o menino. Eles são um exemplo para nós. Um exemplo porque, além de uma atitude, Deus espera que tenhamos a disposição de renunciar a qualquer coisa que nos impeça de conhecer o menino plenamente. Os magos deixaram tudo para trás e foram em busca do seu objetivo. Se você tem como objetivo de vida ter mais de Deus em sua vida, certamente terá que deixar algumas coisas para trás. Eu não sei o que é que você terá que deixar, mas Deus sabe e você provavelmente sabe. Talvez alguns pecados acalentados durante algum tempo, talvez alguns embaraços, coisas que não são pecado, mas são um embaraço que impedem você de caminhar da forma como Deus quer, da forma como Deus deseja. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda. Passei a considerá-lo como perda. Todas as vantagens que eu tinha perante a comunidade judaica, tudo isso eu passei a considerar como lixo. Considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Vejam só, irmãos, que expressão forte. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7 a 8. Eu as considero como esterco, eu as considero como lixo. Todas as coisas que para mim eram lucro, eram vantagens, vantajosas, todas essas coisas que eram vantajosas, eu abri mão de todas elas, pela superioridade do que representa para mim conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo, quero ser achado em Cristo, quero ter a minha vida centrada nele e naquilo que importa para Ele. Não há como conhecer a Cristo dessa forma sem renúncia. Cristo é a pérola de valor excepcional, que, segundo a parábola contada por Jesus, fez o negociador de pérolas vender todas as pérolas que ele tinha e ficar com aquela única, comprar aquela única, que sobrepujava em valor a todas as demais. A todas as demais. Certamente o Senhor espera que tenhamos essa disposição. Esse mesmo autor, o Elias Souza, diz que a nossa religião não vale nada se não nos custa nada. A nossa religião não vale nada se não nos custa nada. O próprio Davi, quando foi a Araúna comprar o seu terreno para nele construir um altar, a fim de oferecer um sacrifício a Deus, para cessar a praga que estava matando os israelitas, Araúna quis oferecer o terreno gratuitamente a ele. Ele disse: não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada. Não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada. Tudo que é valioso requer de nós uma boa dose de renúncia, de envolvimento, de comprometimento. Que valor temos atribuído à nossa vida cristã e ao privilégio que temos de ter acesso a Deus. De ter acesso a Deus. Privilégios que temos tido de viver essa realidade aqui, de ter um templo onde podemos nos reunir e adorar a Deus. Esta semana recebemos pedidos de oração em favor do Sudão. O templo de uma igreja batista foi simplesmente bombardeado. Pessoas que moravam no entorno morreram por causa daquele bombardeio. Há um templo batista. E nós nos sentimos seguros aqui em adorar a Deus. Privilégio que nós temos.
privilégio. Qual valor temos atribuído a esse privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos? Ande com uma Bíblia como esta na Coreia do Norte. Privilégio que temos de buscar a Deus e de buscar intimidade com Deus e conhecer melhor o menino, conhecer melhor a Jesus. Mas há um terceiro presente que devemos oferecer a Jesus, que é a adoração. Adoração sincera. Diz o texto aqui no verso 2, os magos chegaram a Jerusalém e disseram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque deixamos a nossa terra no Oriente e viemos fazer o quê, irmãos? Viemos fazer o quê? Adorá-lo, adorá-lo. E quando eles encontraram um menino com os seus pais em Belém, o que eles fizeram? Prostraram-se e adoraram. Prostraram-se e adoraram. Obviamente, a adoração dos magos se contrapõe à pretensa adoração de Herodes. No verso 8, Herodes, preocupado. Que história é essa de que nasceu um rei? Que história é essa de que há um menino que poderá ocupar o meu lugar no trono? Que história é essa? Procurem saber com exatidão onde ele está. Ele diz: para que eu também vá e o adore. Mas não havia intenção de adoração no coração de Herodes. Dos magos, sim. Deus não está olhando simplesmente as nossas atitudes num culto como esse. Ele está olhando o nosso coração. Ele está olhando a nossa intenção. Ele está olhando a motivação mais profunda do nosso coração. Há uma diferença tremenda entre a adoração que Herodes pretendia oferecer ao menino e a adoração que os magos ofereceram. Eles se prostraram, eles se renderam diante do rei. Eles sabiam que estavam diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não estavam diante de qualquer menino. Chama-me a atenção que eles foram a Jerusalém à procura do rei. Parece que às vezes nós chegamos ao templo à procura de programas e não à procura do rei. Às vezes participamos dos cultos por causa dos programas e não por causa do rei. Parece que dependemos mais dos programas do reino do que do rei do reino, para nos reunirmos em cultos de adoração e louvor ao Senhor. Os programas são maravilhosos, nós ficamos felizes em adorar a Deus com isso, mas essa não é a essência da adoração. A essência da adoração é o menino, a essência da adoração é Jesus. A essência da adoração é o Rei. Devemos oferecer ao Senhor uma adoração sincera que toque o coração de Deus. Como compartilhamos no mês passado, numa pequena série sobre adoração que agrada a Deus, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem. De que forma, irmãos? Em espírito e em verdade, com sinceridade, com inteireza de coração. A mulher samaritana estava preocupada porque se ela chegou à conclusão de que ela era uma pecadora, ela precisaria oferecer um sacrifício a Deus em adoração ao Senhor e também suplicando perdão para os seus pecados. E a preocupação dela era: onde vou oferecer? Jesus diz: a sua preocupação quanto ao lugar da adoração não faz sentido. Porque vem a hora, e na verdade ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, independente do lugar. Independente do lugar. Deus espera que nós ofereçamos essa qualidade de adoração. Essa adoração de qualidade, melhor dizendo, que poderá certamente tocar o coração de Deus.
Mas Deus espera também que ofereçamos a Deus, desculpem a redundância, a nossa dedicação. Eles se prostraram, abriram seus tesouros e ofertaram ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Recebi esses dias, irmão Ronaldo Freitas esteve no Oriente Médio recentemente, uma porção de mirra. O que temos ofertado ao rei? O que temos ofertado ao rei? Que presente temos oferecido a ele? Salmo 116, o salmista fez uma pergunta a si mesmo, ao seu próprio coração, que é uma pergunta que devemos fazer constantemente a todos nós. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Não há nada que possamos oferecer ao rei que pague aquilo que ele já fez por nós, nada. Mas certamente nós podemos dizer muito obrigado, Deus, e podemos oferecer a ele algo que diga muito obrigado, Senhor. Ele nos dá 100% e nós devolvemos a ele 10%, dizendo muito obrigado por tua fidelidade, muito obrigado por aquilo que tu fizeste por mim e minha família. Ouro, incenso e mirra. Bem, o Senhor deseja que nesta manhã abramos os nossos tesouros. Ele quer muito mais de mim e de você do que ouro, incenso e mirra. Ele quer a nossa vida. Ele nos quer por inteiro, não pela metade. Ele quer os nossos projetos de vida, Ele quer a nossa agenda, Ele quer a nossa vocação, Ele quer a nossa capacitação, todo o conhecimento que adquirimos, que veio dEle. Veio dEle. Deus quer tudo isso, Deus quer a dedicação dos bens que estão nas nossas mãos para o serviço e manutenção da sua obra. No livro de Jó, nós encontramos, na maior parte do livro, os discursos de Jó e dos seus amigos. Mas no final, Jó e seus amigos se calam e Deus fala. E Deus fala, em Jó, capítulo 38, verso 36, Deus faz uma pergunta a Jó: quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Foi Ele. E no capítulo 41, verso 11, há uma outra pergunta: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. É Deus que está dizendo. Toda a sua capacidade de adquirir conhecimento veio de Deus. Toda a sua inteligência veio de Deus. Toda a sua sabedoria veio de Deus. Tudo veio de Deus. E dessa forma nós devolvemos a Cristo simplesmente algo para dizer muito obrigado. Elias Souza ainda nos diz que eles, os magos, dedicaram honra a Cristo, trouxeram a Jesus o melhor que tinham, encontraram a Jesus como menino no colo de Maria, não viram nenhum sinal de grandiosidade nem de divindade, viram apenas um menino, mas o adoraram como um rei. Dedicaram-lhe o que tinham de melhor nos seus tesouros: ouro, incenso e mirra. Ouro era o presente para um rei, incenso, presente para um sacerdote, e mirra, um presente para quem vai morrer. Honra é o que Deus espera de nós. Honra é o que Deus merece. E Ele espera receber de mim, de você, de cada um de nós. O melhor para Deus é uma oferta de qualidade, que não é meramente uma oferta financeira, mas é uma oferta do coração. Eles abriram seus tesouros. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Deus deseja que nós abramos os nossos tesouros nesta manhã, para oferecermos a Deus o que temos de melhor.
Isso implica dons, talentos, finanças, amor, tempo, tudo que temos de melhor. Que presente daremos ao aniversariante? Creio que um outro presente muito importante para oferecer ao aniversariante é a atenção aos seus sinais. Atenção aos sinais. Os magos estudavam os astros, as estrelas do céu, e de repente viram uma estrela diferente. Eles entenderam que aquela estrela diferente era um sinal de Deus. O melhor dessa história é a atenção que aqueles magos deram ao sinal de Deus. Eles poderiam ter continuado no Oriente, simplesmente contemplando aquela estrela tão linda. A sua vida será tremendamente impactada e jamais será a mesma se você der atenção aos sinais de Deus. Quantas coisas Deus tem tentado falar ao seu coração e você simplesmente não tem ouvido ou não tem dado atenção. Não tem dado atenção. O que é que Ele tem sinalizado para você? Ele tem sinalizado a necessidade de aprofundar o seu relacionamento com Deus. Ele tem sinalizado a necessidade de rever os seus relacionamentos, de abandonar relacionamentos pecaminosos ou relacionamentos que estão comprometendo a sua santificação. Ele tem sinalizado a necessidade de investir mais tempo na sua família, a necessidade de dar mais atenção aos seus filhos, ao seu cônjuge. Ele tem sinalizado a necessidade de se envolver mais com a obra do Senhor, sendo um voluntário, sendo um servo de Deus para servi-lo como Ele deseja. Quais são os sinais que Deus tem dado a você? O que Deus tem sinalizado merece a sua atenção. Merece a sua atenção. Um outro presente que devemos oferecer a Deus, ao Senhor, eu creio que seja o nosso testemunho. Inspirados não na atitude dos magos, mas inspirados naquela estrela que apareceu. Uma estrela que guiou os magos a Jesus. O nosso testemunho está guiando pessoas a Jesus. O nosso testemunho está sendo uma referência de Jesus para as pessoas que convivem conosco. O nosso testemunho tem sido uma estrela para guiar as pessoas até Jesus. Quantas pessoas você conduziu a Jesus ao longo deste ano que terminou? Quantas pessoas você pretende conduzir a Jesus no próximo ano? Deus quer usar a sua vida da mesma forma como usou aquela estrela. Aquele que se encontra com o Rei e o adora com todo o seu coração e ainda se consagra a Ele. Diz o texto que os magos voltaram por um outro caminho. Não voltaram para Jerusalém para dizer a Herodes onde o menino estava. Eles voltaram para casa por um outro caminho, uma outra trajetória. Quem se encontra com o Rei e o adora com qualidade, consagra sua vida a Ele, dá atenção aos sinais, volta por um outro caminho. Volta por um outro caminho. Que o Senhor nos dê nesta manhã a bênção de voltar para casa por um novo caminho. Não que você vai pegar um outro itinerário para chegar em casa, mas com novas atitudes, com novos ideais, com novos propósitos na sua presença. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe a oferecer ao Rei esses presentes. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos para falarmos com Deus neste instante. O que você deseja oferecer ao Rei nesta manhã? Atitude,
Você vai parar de postergar, de adiar a sua obediência. Você vai parar de dizer, um dia, quem sabe, Deus, eu vou sair à procura dessa estrela. Um dia, quem sabe, Deus, eu vou fazer aquilo que Tu queres. Você vai dar atenção aos sinais de Deus. Aquela estrela não era uma simples estrela. Era um sinal de Deus para aqueles homens. Deus quer fazer esta obra na sua vida. Você quer oferecer a Deus muito mais do que ouro, incenso, mirra. Você quer abrir o tesouro do seu coração e dizer, Deus, todo o meu ser, tudo que tenho é Teu. Eu quero fazer nesta manhã uma transferência de propriedade para o Senhor. Não é para a igreja não, é para o Senhor. Tu terás autoridade sobre os bens que são Teus e estão em minhas mãos. Sobre aquela conta bancária que está lá. Está no meu nome, mas pertence a Ti. É do Senhor. Eu quero me prostrar diante do Rei. Quero me prostrar diante do Senhor, em adoração sincera. Não com a pretensa adoração de Herodes, mas com uma adoração sincera do fundo da minha alma, do fundo do meu coração.